Bom dia, feliz semana! Tudo bem, gente? E aí, como é que você lida quando você encontra pessoas que pensam diferente de você? Você consegue lidar com a situação ou vira uma disputa aí nas coisas, hein? Sabe que existiam duas mulheres que foram bem advertidas pelo apóstolo Paulo lá na carta aos Filipenses. O nome dessas mulheres eram Evódia e Sintique. E, gente, houve sim uma disputa entre elas, né? Houve pontos de tensão entre aquelas duas mulheres. Algumas coisas não resolvidas entre elas acabaram ali tornando um relacionamento complicado que não afetou apenas a vida delas, mas de outras pessoas também. Lá em Filipos, as mulheres, elas tinham maior força na sociedade. Elas possuíam maior autonomia e elas podiam exercer cargos e outras funções. Evódia e Sintique, elas foram, gente, reconhecidas como líderes pelo apóstolo Paulo, mas por causa das desavenças, né? Elas quebrariam a harmonia, elas quebrariam o crescimento da igreja e o crescimento daquela congregação. Então, ele mandou um conselhinho para aquelas duas mulheres, para que elas pensassem um pouco melhor, que elas parassem um pouco, refletissem e buscassem a concordância, que elas evitassem discussões tolas, né? E pensassem mais nos outros do que nelas mesmas. Gente, isso é um conselho fantástico, especial para todo mundo. Não importa onde nós estamos, discordar faz parte. Cada um tem seu ponto de vista, tem seu modo de pensar, não é? E às vezes as diferenças, elas não estão erradas, não. Elas não são um mal também. O ponto de vista de um e o ponto de vista de outro também podem estar certos. Mas o que a gente tem que cuidar é que elas não promovam disputas, que elas não tragam dificuldades. As discussões, as diferenças, na verdade, elas trazem novas alternativas para a gente. O problema, como eu já disse, é quando a gente começa a concorrer com os outros. O problema é quando as diferenças trazem, despertam o desrespeito, a falta de amor, né? A gente tem que saber lidar com as diferenças. É justamente assim, com respeito, com amor, e não acabar aí com inimizade. Quando a gente disputa com os outros, a gente atrapalha, sabe o quê? A obra de Deus na nossa vida. Por carência às vezes, por desejo de aparecer, por serem assim estimadas ou então por gostarem de discussões, algumas pessoas, diríamos assim, algumas evódias e algumas síntiques, né? Em vez de ajudar, elas acabam se tornando empecilhos. Traz problema para dentro da família, no ambiente do trabalho, na igreja, na sociedade, no mundo. Gente, isso pode ocorrer sim em todos os lugares. Se a gente tiver a mente de Cristo, se a gente seguir o conselho de Deus, nós não vamos insistir nos nossos próprios caminhos, mas a gente vai escolher o bem de todo mundo. Isso é muito importante. Ao ver alguém que está em discórdia, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar, a gente tem que evitar em aumentar os problemas. A gente precisa se lembrar que nós somos chamados a ser instrumentos de Deus para promover paz, para promover harmonia, para promover reconciliação. Que Deus abençoe você, que você seja um instrumento de reconciliação e que saiba lidar com as diferenças. Vamos orar? Deus, nos ajude a respeitar o próximo, nos ajude a perceber as diferenças como uma forma de a gente poder crescer, nos ajude a buscar a harmonia na diferença por Jesus. Amém. Ótimo dia, até amanhã. Tchau!